Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem vos fala é Rafael Bertolucci e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021 aqui no canal Quer Saber Sobre História. E neste vídeo hoje eu irei falar sobre a Guerra Colonial Portuguesa, ou também conhecido como a Guerra do Ultramar, ou também conhecido como o Vietnã Português. Então bora lá! Essa guerra foi uma verdadeira chacina. Portugal foi obrigado a lutar nas três colônias, que eram Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. E foi uma longa, cansativa guerra. Mas qual foi a origem dessa guerra? Como que isso tudo aconteceu? Bem, após o fim da Segunda Guerra Mundial e também da criação da ONU em 1945, muitas colônias começaram a ganhar a sua independência. Mas, porém, havia um país europeu que não queria largar as suas colônias nem a pau. E esse país era Portugal. Porque, de acordo com os portugueses, as colônias não eram colônias, e sim províncias ultramarinas portuguesas, uma extensão de Portugal. E, obviamente, Portugal não gostou nem um pouco desse papo de descolonização. E naquela época, Portugal estava vivendo no período do Estado Novo. Isso mesmo, galera, o mesmo regime que nós tivemos aqui no Brasil. E para você que não viu meu vídeo sobre a Era Vargas, está aparecendo aqui nos cards agora, mas vejam depois desse vídeo. E bem, continuando. E Portugal estava sendo comandado pelo presidente ou ditador Antônio de Oliveira Salazar, que no qual ficou por mais de 30 anos no poder. E bem, antes da guerra começar e com essas tensões em Portugal, começaram a surgir grupos de independências nas colônias portuguesas. E bem, como é muitos grupos, eu apenas citarei os principais, para o vídeo não ficar muito grande, então vamos lá. Na Angola surgiu 4 grupos, como a MPLA, o Movimento Popular de Libertação da Angola. E esse grupo tinha uma política socialista e comunista. Logo mais vinha a FNLA, Frente Nacional de Libertação da Angola. E esse grupo tinha uma política anticomunista. Logo mais vinha a UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola. E bem, esse grupo em questão surgiu durante a guerra, mas estou citando mesmo assim. E logo mais vinha a FLEC, a Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda. Para quem não sabe, Cabinda é esse enclave aqui, ó. E até hoje faz parte da Angola. E eles também estão lutando até hoje por uma independência, mas isso é assunto para um outro vídeo. Em São Tomé e Príncipe surgiu a MLSTP, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, que atualmente hoje é o Partido Social Democrata, o partido dominante nesse país. E na Guiné surgiram a PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Esse grupo ajudou o Cabo Verde a ficar independente também. E também vinha a MLG, Movimento de Libertação da Guiné. Em Moçambique surgiu a FRELIMO, a Frente de Libertação de Moçambique. E sobre a FRELIMO, esse grupo, como a UNITA, também surgiu durante a guerra. E as principais batalhas da Guerra do Ultramar ocorreu na Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. E esses grupos de independências já estavam meio que prontos para a guerra, só faltava um estopim. E bem, isso tudo aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1961, quando uma cadeia em Luanda foi atacada, no qual 7 policiais foram mortos. E esse ataque foi reivindicado pela MPLA. O motivo do ataque, de acordo com a MPLA, foi o pretexto de ataques de policiais nas favelas de Luanda, que no qual causou centenas de mortes. E um mês depois do ataque da MPLA, no dia 15 de março, ocorreu uma rebelião no noroeste da Angola, realizado pela FNLA. E essa rebelião causou milhares de mortos. E o regime de Salazar ficou extremamente puto quando ficaram sabendo desses ataques na Angola. E eles resolvem enviar tropas militares para Angola, assim iniciando a Guerra Colonial Portuguesa, ou também conhecida como a Guerra do Ultramar, ou Vietnã Português. Na Guiné-Bissau, quando a guerra já havia começado, em julho do mesmo ano, guerrilheiros da MLG lançaram ataques nas cidades de São Domingos, Susana e Varela, na fronteira noroeste com o Senegal. Mas os confrontos se iniciaram mesmo
em 1963, quando a PAIGC, sob a forma de guerrilha, iniciou ataques ao quartel de Tite e no sul de Bissau e também no rio Corubal. E com a ação da MLG no noroeste e do PAIGC no sul, os ataques rapidamente se estenderam por quase todo o território e também estavam exigindo um empenhamento proporcional por parte dos portugueses. E Moçambique só foi entrar na guerra em 1964, quando realizou a sua primeira ação nos dias 24 e 25 de setembro, num ataque a Chai, um posto administrativo na província de Cabo Delgado, estendendo-se posteriormente na província Niassa, na província Tete e para o centro do território moçambicano. E no dia 16 de novembro do mesmo ano, as tropas portuguesas sofriam as primeiras baixas no norte de Moçambique, que alargava a sua ação para o sul, na direção de Meponda e Mandimba, mostrando a intenção de ligar-se à província de Tete, atravessando Malawi. Para quem não sabe, Malawi é um país na África que faz fronteira com Moçambique, que apoiou os guerrilheiros nos primeiros anos. E sobre as colônias na Ásia, então, após a independência da Índia em 1947, eles exigiram para Portugal devolverem os territórios que eles estavam no comando na Índia. Só que os portugueses negaram. Em 1954, a Índia invade os territórios de Dadra e Nagar Haveli, que pertencia a Portugal desde 1779, e os anexaram em seu território. Em 1961, em uma operação de 36 horas, a Índia invade o território português de Goa, assim acabando com o domínio português de 451 anos. E, bem, voltando para a África, na região angolana que seria reocupada mediante operações militares de grande envergadura, que porém não conseguiram conter o alastramento das ações de guerrilhas. As outras regiões da Angola, como Cabinada, o Leste, o Sudeste e o Planalto Central, ao MPLA que desempenhou um papel fundamental. E em 1966 surge um outro grupo, a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. E esse grupo em questão tinha apoio financeiro dos Estados Unidos da América. E lembrando que essa guerra ocorreu durante a Guerra Fria, então esses grupos de independências foram tanto financiados pelos Estados Unidos e tanto pela União Soviética, principalmente no armamento bélico. Bem, voltando para a guerra, com motivações essencialmente tribais e dirigido de forma autocrática por Alden Roberto, a atividade da UPA, que é um outro grupo, caracterizou-se pela guerrilha rural, realizada por pequenos grupos armados, e pelo massacre de populações, como já se previa na sua primeira ação, com cantanas, algumas espingardas, procuravam apoderar-se das armas das fazendas e postos administrativos atacados. E voltando para a Guiné, a guerra colocou frente a frente dois homens de forte personalidade, Almicar Cabral e Antônio de Spinola, responsáveis pela moderação do teatro de operações na Guiné. Em 1965, o alastramento da guerra ao leste nesse mesmo ano, o PAIGC realizou missões no norte, na região de São Domingos, onde até o momento apenas atuava a Flinge, que é um outro grupo que servia a braços na luta, e depois da OA, que é um outro grupo, ter declarado seu apoio para o PAIGC. Em sequência da sua crescente afirmação internacional, o governo cubano apoia o PAIGC na guerra, que duraria até o final da guerra. Até 1967, a Frelimo mostrou-se menos interessada pela região de Tete, exercendo seu esforço nos dois distritos do norte, onde a utilização das minas terrestres destacou de forma particular. Na província Niassa, a intenção da Frelimo era simultaneamente criar uma zona livre e uma zona de passagem para o sul, em direção a Zambésia. Já em abril de 1970, a atividade militar da Frelimo aumentou de forma significativa, devido à presença de Samora Machel em Cabo Delgado, onde apresentou os planos de ofensivas para executar em junho e julho. Voltando para a Guiné, com as decisões de Antônio Spinola, as forças portuguesas ganhavam um caráter mais ofensivo entre 1968 e 72, sob o comando deste general. Conseguiram manter a situação sob controle. Por vezes,
levar ações de confirmação das posições estratégicas. Mas agora lutava-se utilizando manipulação ideológica que iria afetar os níveis mais altos da hierarquia do PAIGC. Agora voltando para Portugal, em 1970 o presidente Salazar acaba falecendo e os movimentos de independência começaram a ganhar mais força. E no lugar de Salazar, quem veio assumir a presidência foi Marcelo Caetano. E Marcelo Caetano, em conflito com o Spínola, dispensou o general do cargo de governador, que seria ocupado por Bediconte Rodrigues, no dia 21 de setembro de 1973. E no mesmo ano, Guiné-Bissau declara a independência. Até 1973 e 74, as atenções viravam-se para Cabora Bassa. Os últimos tempos de guerra caracterizaram-se pelo avanço da Frelimo para o sul, registrando ações na zona de Chimboio e a agitação das populações de origem europeia. O general Causa de Arriga disponibilizava-se para continuar o comando, mas impunha condições que o governo de Lisboa não aceitou, terminada a sua comissão em agosto de 1973, no qual foi substituído pelo general Basto Machado. Em janeiro de 1974, quando as populações brancas da Vila Pere e da Beira se manifestaram contra a incapacidade das forças portuguesas de evitar a situação já esgotada de efetivos e sem possibilidade do reforço dos meios de combate. Após anos de guerra e Portugal cada vez mais perdendo o controle nas colônias, ocorre a Revolução dos Cravos, aonde que a democracia retorna em Portugal após anos de ditadura. E com isso foi assinado o Tratado de Alvor. Nesse tratado criava um governo para conduzir a descolonização total das colônias. E mesmo com esse tratado ocorreria guerras sangrentas nessas colônias, mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. Em 1975, Portugal finalmente reconhece a independência das suas colônias. E na Ásia, o Timor-Leste também fica independente, só que a Indonésia invadiu e só largou em 2002. Em 1999, Portugal devolve Macau para a China. A devolução de Macau para a China marcou o fim do Império Português. E bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também compartilham com seus amigos, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, falou e tchau! Até a próxima, valeu!